Olá, meus queridos que me assistem pelo meu canal no YouTube, graça e paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui pelo meu canal. Esse é o programa Renovando o Entendimento, que é o programa do Ministério Apostólico Vivendo em Graça no Rio de Janeiro. Eu sou o pastor Sérgio H. Costa e tenho a alegria de me dirigir mais uma vez a vocês. Tenho certeza que Deus tem um propósito na vida de vocês que me assistem através dessa postagem, dessa publicação aqui no meu canal. Lembrando que o meu canal no YouTube é Pastor Sérgio H. Costa Oficial e você tem a oportunidade de clicar lá nos vídeos e ver todos os vídeos, pregações, mensagens, estudos, enfim. Tem uma diversidade de temas e de assuntos diversos, assuntos bíblicos, que com certeza vai edificar a sua vida espiritual. Amém? Bom, meus amados, eu quero dar um rápido aviso daqui a pouquinho, tá? Mas antes, quero incentivar você que me assiste, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, clique no sininho aí da inscrição, ativando o sininho e podendo aí você, todas as vezes que um vídeo novo for postado, você ser informado, tá? Você vai ser comunicado que há um vídeo novo para você assistir. E também ao assistir o vídeo, deixe o seu like, deixe a sua curtida, porque é importante para a relevância do canal, a sua curtida, bem como também o seu compartilhamento com os seus contatos. Amém? Então, dado aí esse aviso, eu vou fazer um rapidinho intervalo para aparecer aí na sua tela a divulgação dessa programação e já estarei voltando para também dar mais um aviso e ministrar a palavra de Deus. Amém? Prontinho, meus queridos, estou aqui de volta. E agora, antes de ministrar aqui a palavra, é só um comunicado a respeito das lives que eu andei um período realizando através do meu Instagram e havia comunicado que provisoriamente não estaria realizando, mas eu decidi que estarei fazendo apenas as publicações das mensagens aqui no meu canal, bem como também alguns estudos bíblicos, tá? Que sejam necessários publicar, colocar vídeos de explanação da palavra, explicação, esclarecimentos, eu vou fazer aqui pelo meu canal do YouTube. Portanto, eu tinha falado que eu havia parado provisoriamente, né, com as lives no Instagram, mas eu estou comunicando que eu não vou realizar mais as lives pelo Instagram e também não vou realizar lives aqui pelo YouTube, não. Apenas vou botar sempre os vídeos gravados, postados, as pregações, os ensinos, os estudos, tudo que for preciso colocar aqui pelo meu canal no YouTube. Amém? Lembrando que o meu canal do YouTube é Pastor Sérgio H. Costa Oficial, tá bom? Incentivo vocês aí a estar assistindo, clicando lá nos vídeos lá do meu canal e sendo edificados aí com a palavra do Senhor. Amém? Dado aí esses avisos, amados, eu quero trazer aqui uma meditação na palavra do Senhor que se encontra no livro de Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 13 até o versículo 16. Se você tiver a oportunidade de abrir a sua Bíblia, ou se você não tiver uma Bíblia aí ao seu alcance, pegue papel e caneta e anote aí o versículo para que você possa ser instruído através dessa passagem que eu vou ler e vou estar trazendo a ministração dessa mensagem. Amém? Colossenses 1, do versículo 13 ao 16, coloco como tema dessa pregação, dessa mensagem, a excelência da pessoa e da obra de Cristo. Tá bom? Diz assim a palavra de Deus. Colossenses 1, 13 a 16 diz assim:
Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Amém? Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Que Deus a aplique no coração de cada um que está me assistindo. Bom, meus amados, como eu falei, o tema é a excelência da pessoa e da obra de Cristo. Esses versículos aqui que nós lemos nessa carta de Paulo, apóstolo Paulo escreveu à igreja em Colossos e dando aqui a informação bastante importante sobre essa tônica, né, da fé evangélica, da fé cristã. O verdadeiro cristão, ele tem que saber acerca da pessoa de Cristo, acerca da pessoa daquele que Deus, o Pai, enviou ao mundo para que nós pudéssemos ser salvos através da obra redentora que ele veio realizar na cruz do Calvário, pagando o preço dos nossos pecados. E quando ele realizou essa obra, cumpriu o plano da nossa salvação, ele morreu e ele ressuscitou ao terceiro dia, e depois ele foi assunto aos céus, assentou-se à destra do Pai, e como ele havia prometido, ele enviou o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Ele enviou para que habitasse na vida do cristão, habitasse na vida do crente em Jesus, para guiar a cada um de nós em toda a verdade. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Quando ele viesse, Jesus falou, ele me glorificará. Então o Espírito Santo está habitando em nós para que nós glorifiquemos o nome que está acima de todos os nomes, que é o nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Mas por que eu estou falando isso? Porque, irmãos, o Pai, Deus o Pai, foi quem realizou, planejou toda essa obra da nossa redenção. Tanto que Paulo, escrevendo aos Colossenses, está dizendo aqui no versículo 13 do capítulo 1, que ele nos libertou do império das trevas. Ele quem? Deus. Está falando que Deus, o Pai, nos libertou do império das trevas. A Bíblia nos informa que esse mundo jaz no maligno. Esse mundo está caminhando em trevas. O que significa isso, pastor? Trevas significa que a pessoa está sem a luz da palavra de Deus para iluminar a sua caminhada. Salmo 119, versículo 105 fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a palavra de Deus, ela ilumina a nossa caminhada, ela norteia os nossos passos. Ela nos instrui, ela nos orienta, ela nos dá discernimento, ela faz com que tenhamos sabedoria na nossa caminhada aqui na terra. E através da palavra nós conhecemos acerca do nosso Salvador Jesus Cristo. Deus quer que nós tenhamos conhecimento pleno do que foi esse plano maravilhoso da nossa redenção. Por isso que diz aqui, no versículo 1, ele nos libertou do império das trevas. Então, por meio de Jesus Cristo, tá? Deus nos libertou desse império de trevas que é esse mundo.
Esse mundo caminha na desobediência à palavra de Deus, esse mundo afronta a pessoa de Deus, esse mundo, como diz a palavra, ele jaz no maligno, ou seja, as pessoas fazem todas as vontades do maligno, que é o opositor de Deus, Satanás. Esse mundo está mergulhado em trevas, em iniquidade, em condenação. Todas as práticas desse mundo são práticas que incentivam a imoralidade, a tantas coisas, a criminalidade, a violência, tantas coisas são incentivadas por esse mundo que é o império de trevas, e as pessoas estão caminhando a passos largos para a perdição. Eles estão morrendo sem salvação, sem Deus no coração, sem conhecimento da palavra. Por isso que Jesus comissionou a igreja aqui na terra para ser a porta-voz da mensagem da salvação. É através da igreja que foi comissionada pelo Senhor Jesus Cristo, em Marcos 16:15 e em Mateus 28, 18 ao 20, fala da comissão que o Senhor deixou para a igreja: proclamar o evangelho a toda criatura, ensinar a todas as nações, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Enfim, houve um grande comissionamento dado pelo Senhor para que a igreja proclamasse o evangelho de Cristo, para que as pessoas fossem salvas. E através dessa salvação, através deles ouvirem a mensagem do evangelho, eles iam saber que Deus, através de Cristo, com essa obra de redenção, ele nos libertou do império das trevas. Hoje, o cristão tem que saber disso. Meu amado irmão, minha amada irmã que me assiste, você tem que saber que você não pertence mais a esse império de trevas. Você não tem que andar segundo o curso deste mundo. Você não tem mais que fazer a vontade da carne, dos pensamentos que escravizados pelos desejos errados e pecaminosos. Em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, fala: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa e o povo de propriedade exclusiva de Deus, que para anunciardes as suas virtudes. Então nós somos propriedade exclusiva de Deus. É Deus que é o nosso dono. É Ele. Nós somos propriedade dele por meio de Jesus Cristo e com o selo do Espírito Santo habitando em nós. Então você tem que saber disso. Você não é mais escravo do pecado. Você não tem que andar subjugado às paixões infames desse mundo. Você não tem que andar mais com o seu entendimento turbado, como se você fosse um condenado. Você não é mais um condenado, você é liberto em Cristo Jesus. Você já foi alcançado pela graça de Deus, então você tem que vivenciar essa graça em Cristo Jesus. Então, está dizendo aqui que Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou, olha bem, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O que é o reino do Filho? É a graça de Deus. A graça, através do Evangelho de Cristo, essa graça abundante, ela proporcionou que diante de Deus estejamos justificados. Efésios 2,8 fala isso, né? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, a graça nos alcançou por meio de Cristo. Deus nos alcançou para sermos seus filhos, suas propriedades exclusivas, através do Filho Jesus Cristo. Então, por isso que diz, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino. Hoje nós estamos no reino do Filho. Hoje nós estamos em Cristo.
somos propriedade exclusiva do Senhor. E a Bíblia diz lá na carta de Paulo aos Coríntios que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Em nossas vidas, tudo se fez novo. Nós somos de Cristo, propriedade exclusiva de Deus, nada nem ninguém, está lá em Romanos 8, né? Do 30 em diante, né? Quem intentará agora acusação contra os escolhidos de Deus? Pois é Deus quem os justifica, né? Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos e está à destra do Pai e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a perseguição, a angústia, o perigo, a espada? E aí Paulo fala, eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Então, queridos, a graça de Deus ela é abundante, ela nos proporciona ter paz, paz de espírito, paz no coração, paz no nosso interior. Você tem que vivenciar essa paz de Deus. Está lá em Filipenses capítulo 2, versículo 7, a paz de Deus que excede todo entendimento, ela guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo. Nós precisamos vivenciar isso e eu preciso ensinar isso para os amados e queridos que me assistem. A graça de Deus proporciona o propósito de Deus, as promessas de Deus, tudo em Cristo Jesus foi conquistado para que nós vivenciássemos esse reino de Cristo em nós, um reino de poder, de graça, de paz, de alegria no Espírito. Esse é o reino de Cristo em nós. Louvado seja Deus! Então nós fomos já transportados para o reino do Filho, estamos já nesse reino. Nós não estamos mais no império das trevas, grave bem isso. O crente em Jesus não está mais no império de trevas. Você não tem que estar subjugado a nada do que o inimigo intenta, planeja, arquiteta, inventa, aparências mentirosas de situações para desencaminhar o cristão da sua caminhada. Você tem que usar a autoridade que o Senhor Jesus comissionou a todo que nele crê. Eu vos darei autoridade em meu nome. Então, ele diz para pisar toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum. Então, ele prossegue dizendo aqui, Colossenses 1, versículo 14 agora. No qual temos a redenção. Olha aqui, nos transportou para o reino do Filho. Aí ele fala, no qual, ou seja, em Cristo Jesus, temos a redenção. O que é a redenção, pastor? Ele explica aqui, a remissão dos pecados. Ou seja, os nossos pecados foram colocados sobre Jesus Cristo crucificado. A Bíblia diz que quando ele falou que quando ele fosse levantado na cruz, né, ele atrairia todos para ele. E ali diz a palavra do Senhor no livro de Isaías, que verdadeiramente ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, levou sobre si o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Então essa mensagem é profunda, essa mensagem é importante. Então diz aqui, no qual nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Nós não carregamos mais fardo de pecado sobre nós. Nós somos libertos em Cristo Jesus. Nós somos redimidos de todos os nossos pecados. Tivemos a remissão dos pecados. Aí no versículo 15, como o tema é a excelência da pessoa e da obra de Cristo,
Estamos falando dessas duas coisas. A excelência da pessoa de Cristo. Cristo como pessoa. Nós já temos explicado aqui, através do meu canal também, que o nosso Deus, ele é uma trindade. Ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não são três deuses, não. É um Deus único, tá? Apresentado, ele um em essência, mas em três pessoas distintas: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Então, está dizendo aqui que em Cristo, em Jesus, nós tivemos a remissão dos nossos pecados. Aí ele fala aqui no versículo 15, que este é a imagem do Deus invisível. Cristo é a imagem do Deus invisível. Por quê? Porque Deus é espírito, ele não pode ser visto, mas a imagem, a expressa imagem do ser de Deus está na pessoa de Jesus Cristo, e ele glorificado, ele está glorificado no céu com um corpo glorificado, e ali ele está sendo o nosso sumo sacerdote, intercedendo por nós junto ao Pai. Então Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Por quê? Porque Cristo, tendo consumado a obra da redenção, ele se tornou aquele que é o primeiro, né, a ser honrado, porque por meio dele foram criadas todas as coisas. O Senhor Jesus Cristo deve ser honrado, deve ser exaltado, deve ser glorificado, porque Deus apresentou o seu Filho vindo aqui ao mundo para manifestar a sua plena vontade, o seu pleno querer, a sua plena obra para com a cada um de nós, que era a obra da nossa salvação, da nossa redenção. Deus concretizou tudo isso na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Então diz aqui que ele é a imagem do Deus invisível. Nós temos que ver Deus na pessoa de Jesus Cristo, glorificar o seu nome, Jesus Cristo, nome acima de todos os nomes. Está lá em Filipenses 2, que ao Senhor Jesus foi dado o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse: só Jesus Cristo é o Senhor. Então, amados, você vê que o propósito de Deus foi que em Cristo estivesse toda a plenitude, em Cristo, seu Filho, estivesse toda a imagem, expressa a imagem do seu ser. Então, o povo de Deus aqui na terra glorifica a Deus quando ele honra o nome de Jesus Cristo. Por isso que você vê que esse mundo deturpa as coisas de Deus e quer escandalizar as coisas de Deus e querer colocar as pessoas desacreditando da Bíblia Sagrada, da palavra de Deus, porque através da palavra a pessoa é instruída de que ela deve adorar e honrar o Filho de Deus, santificar e glorificar o nome de Jesus Cristo. E as pessoas estão sendo ensinadas por esse mundo a não seguir o caminho do Senhor e a não crer na Bíblia. Você vê como esse mundo jaz no maligno. Esse mundo é um império de trevas. E meu amado irmão, minha amada irmã que me assiste, você já tem conhecimento da palavra, tem conhecimento do Evangelho, conhecimento da verdade, você é um filho de Deus, você é um crente em Jesus, você é um cristão. Então, receba essa palavra no seu coração, seja avivado, seja despertado, seja fortalecida a sua fé, não deixe de congregar, não deixe de servir a Deus, não deixe de ser um testemunho do poder de Deus na sua vida, testemunhando para outras pessoas também conhecerem o Evangelho, conhecerem a verdade. Essa é a palavra que eu sinto no meu coração deixar aqui para todos que me assistem, pois é muito importante que as pessoas conheçam o que é a graça.
a graça de Deus. Traduzindo a palavra graça, ela é o favor imerecido de Deus. O que é isso? Significa que nós não merecíamos, nós não tínhamos mérito nenhum, nem merecimento nenhum para sermos salvos, mas o favor de Deus, a misericórdia de Deus agiu em nosso favor. Isso se chama graça. Por isso que Jesus assumiu as nossas culpas. Nós éramos os culpados. Nós somos os pecadores que fomos redimidos da condenação. Não é que o crente ele deixou de pecar, de cometer erro, não significa isso. Mas é que nós temos agora um Redentor, um Salvador, que pagou o preço e nos justificou. Hoje, como crentes em Jesus, se nós cometermos algum deslize, alguma falha, nós temos a condição de nos arrepender e de pedir perdão a Deus, e Ele, pela sua graça, nos perdoa. Por quê? Porque o nosso advogado, Jesus Cristo, está junto ao Pai, intercedendo por nós. Louvado seja Deus. Né? E lá na carta de João, né, tem um versículo que fala, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, você vê que o crente, ele não caminha mais debaixo do jugo do pecado e da condenação. Ele caminha sendo um liberto desse império de trevas, redimido de todos os seus pecados, justificados pela graça de Deus mediante Jesus Cristo. E tem o Espírito Santo habitando nele, habitando no crente, habitando em nós, para nos guiar em toda a verdade e nos fazer lembrar de todos os ensinamentos do nosso Salvador. Amém? Então, aí prosseguindo, diz aqui, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, versículo 16, pois nele foram criadas todas as coisas. Olha, irmãos, a Bíblia está dizendo que tudo que foi criado nele, por meio dele e para ele. Então ele tem a primazia, por isso que ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis, Jesus Cristo. Olha bem, nele foram criadas todas as coisas nos céus, olha a palavra céus no plural, né? Céus, eu já fiz um estudo sobre isso, primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. Então, todas as coisas que foram criadas nos céus, tudo que existe nos céus, foi criado por intermédio de Jesus Cristo. E sobre a terra também, tudo que existe sobre a terra, tudo que foi criado, toda a natureza, tudo que podemos visualizar com os nossos olhos físicos, né? Tudo que vemos, tudo que contemplamos, foi criado por meio dele, por meio de Jesus Cristo. Então diz aqui, foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Então, o mundo físico, o mundo natural e também o mundo espiritual. O que vemos e aquilo que não vemos também. Por isso que diz, as visíveis e as invisíveis. Tudo foi feito por quem? Aí ele diz aqui, prosseguindo, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Por que diz aqui por meio dele? Porque Jesus é a palavra de Deus e tudo que foi criado foi por meio da palavra. João capítulo 1 fala, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. A palavra verbo, ela traduzida do grego, né? Ela é logos, e o termo logos significa a palavra, e o Senhor Jesus, ele é a própria palavra de Deus. Por isso que em João 14,6 ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém veio ao Pai senão através de mim.
Então Jesus é a verdade. Por quê? Porque a verdade é a palavra de Deus. Então tudo foi criado por meio dele e para ele. Então todas as coisas criadas por meio dele, por intermédio dele, através da palavra de Deus, e foi criada para quem? Para ele governar, para ele reinar, para ele estar sobre todas as coisas. Então, meus amados irmãos, a Bíblia diz lá em Filipenses 2 que ao Senhor Jesus foi dado um nome acima de todos os nomes, para que diante do nome de Jesus se dobre todo joelho e toda língua confesse que só Ele é Senhor. Então, eu concluo aqui essa mensagem estimulando você, meu querido, que me assiste. Não desista, não desanime, não desfaleça na sua caminhada. Permaneça firme. 1 Coríntios 15, versículos 57 e 58, está escrito lá: graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 58 conclui dizendo: portanto, sede firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Então eu deixo essa mensagem, tá, para sua edificação espiritual. Meu amado irmão, minha amada irmã, se fortaleça no Senhor. Efésios 6,10 fala: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A força do poder de Deus é a palavra, é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. E aqui está, onde deve estar alicerçada a nossa fé, na palavra do Senhor. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, o apóstolo Paulo fala lá: não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Então o poder de Deus é o Evangelho, é a palavra. E Efésios 6,10 fala: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, no poder da palavra, nós nos fortalecemos. E é isso que através dessa mensagem, eu estou aqui ministrando sobre a sua vida, você que me assiste, para você ser fortalecido com a graça de Deus, continuar prosseguindo firme na sua fé, não desfalecendo, perseverando, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E, porventura, estando alguém que ainda não é um cristão, ainda não abraçou a fé em Cristo, mas que esteja me assistindo, essa mensagem também é para você. Só Jesus Cristo deve ser adorado, só Jesus Cristo deve ser reconhecido como o Senhor e Salvador. Eu falei aqui que a Ele foi dado um nome acima de todo nome, e Atos capítulo 4, versículo 12 fala que em nenhum outro há salvação, porque abaixo do céu nenhum nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, amados, somente em Jesus Cristo há salvação. Você que não é um crente ainda, abra seu coração, reconheça Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Confesse com a sua boca que só Ele é o Senhor e congregue numa igreja, procure uma igreja bíblica, tá? Uma igreja que pregue o Evangelho, pregue a graça de Deus e seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e esteja firme na fé em Cristo Jesus. E aos amados irmãos, como eu já falei, permaneçam firmes na presença do Senhor e não deixem de congregar. Estejam firmes, servindo a Deus, congregando e servindo ao Senhor na sua igreja. Amém? Então, meus amados, eu concluo aqui, desejando aí um forte abraço a todos, tá? E permitindo Deus, com fé no Senhor, até o próximo vídeo com a ministração da palavra do Senhor. Um grande abraço a todos, graça e paz.